Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, Otávio. Prazer ter você comigo. Muito obrigado, viu? Uma honra para mim estar aqui com vocês. A honra é nossa ter você aqui com a gente, falando de um assunto tão importante e que a gente sempre está aprendendo, né? Um assunto que realmente não é tão simples. É Na complexo. verdade, ele vai sempre evoluindo, né? À Exato, medida que nós evoluímos, a maneira como nós nos relacionamos evolui junto com a gente, né? é isso aí. Bom, gente, para quem está chegando agora, eu sou a Gisele Tac, sou CEO da 63S. Aqui na 63S a gente trabalha com desenvolvimento e capacitação de equipes comerciais, líderes e equipes, focado em vendas complexas B2B. Aquela venda de ciclo de vendas mais longo, com alto valor, com várias pessoas envolvidas, com uma complexidade grande, uma venda consultiva também. E a gente tem aqui esse canal no YouTube, onde a gente faz lives semanais, quinzenais, com convidados incríveis. Dessa vez a gente convidou o Otávio. Faz tempo, viu, gente, que eu estou convidando o Otávio, né, Otávio? A As, gente já. é, as nossas agendas elas estavam bicudas, não se encaixavam. Você É, vê, com um olha, pouquinho de boa vontade, conseguimos encontrar essa segundona à noite aqui para conversar com o pessoal. é isso mesmo. Isso é para vocês verem como a gente escolhe a dedo os nossos convidados. E o Otávio é especialista em liderança, ele vai se apresentar. Ele também tem um podcast de liderança, né, Otávio? Verdade, o LideraCast. Se você não me segue, já vai lá no Spotify, Apple Podcast, LideraCast. São 600 e tantos episódios aí Olha aí. para inseminar sua consciência e potencializar seus resultados. Que bacana. Otávio, seja bem-vindo. Se quiser se apresente, conta um pouquinho da sua história, que o pessoal vai querer saber. Muito legal. Então, olha, meu nome é Otávio Alves, eu sou engenheiro, estudei metalurgia. Depois de um tempo, fui fazer um mestrado na USP, na área de ciência dos materiais. Tenho uma carreira aí, no final desse ano, 29 anos de formado. vinte e Olha, nove anos na área de vendas, aí batalhando com essas vendas complexas e desafios com gestão de equipes e clientes, e interesses e compradores e partes interessadas, etc. Nessa minha jornada como executivo, eu percebi o seguinte: as pessoas são o maior ativo das empresas. Essa é a grande verdade. Né? A nossa fonte de vantagem competitiva não vem das máquinas, dos computadores e softwares, vem das pessoas. E como é que essas pessoas vão usar essa tecnologia toda, facilitar os nossos processos, encantar os nossos clientes. Foi daí que eu comecei a me aproximar do mundo da liderança, estudando psicologia, programação neurolinguística, comportamento humano, para que eu pudesse impactar da melhor forma possível as minhas equipes e tirar os melhores resultados. Isso me levou para o LinkedIn, eu sou LinkedIn Top Voice, estou no LinkedIn 2, 3 vezes por semana, com conteúdos na área de liderança, carreira, negócios, e veio o LideraCast, que eu comecei lá em 2020, 12 de janeiro de 2020, meu primeiro nossa, episódio. E nessa jornada aí eu tenho episódios em que eu falo sozinho, episódios como esse que eu troco ideias com outras pessoas e nós vamos juntando as nossas forças e os nossos pontos de vista para enriquecer o nosso entendimento das situações. E estou aqui com você, Gisele, muitíssimo obrigado. Um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. obrigada, Otávio. E, gente, quem está entrando, se quiser fazer perguntas, participar com a gente, fiquem à vontade, vai ser um prazer também responder vocês. E, Otávio, para a gente começar esse tema que a gente falou sobre liderança em vendas complexas, queria que você contasse um pouquinho do que você está vendo de tendências e desafios assim de vendas no vendas B2B no cenário atual. Eu vejo que um grande desafio que nós estamos enfrentando, e já desde alguns anos, são esses sites de compras, né? Como o NIMBY, como o Ariba e tantos outros, né? A verdade é que isso despersonaliza a nossa relação com a área de compras. Perfeito. Então, nós temos uma relação muito profunda com os usuários. Agora, quando você chega na área de compras, muitas vezes você não tem a oportunidade de descrever a sua oferta. Você tem pouca oportunidade de descrever os pontos de diferenciação da nossa oferta, né? Porque ali você tem certos campos para preencher e acabou, né? Às vezes, Sim. observação com pouco espaço para você descrever. Então, esse eu acho que é um grande ponto, né? Que todos nós precisamos estar atentos para ver como é que nós vamos contornar isso aí. Porque essa questão da personalização é muito importante. Sim. Conhecer as pessoas, se possível pessoalmente, apertar a mão das pessoas, entender como é que elas enxergam o processo todo. Porque muitas vezes nós podemos deixar ouro na mesa,
por não ter essa familiaridade, essa intimidade com as pessoas, deixar ouro na mesa no sentido de, puxa, eu acabei cotando, sei lá, 10 porque achei que era um preço competitivo, o cliente estava disposto a pagar 12. Mas eu não sabia, eu não consegui captar isso, né? E por outro lado, de repente, eu cotei a 10, mas ele tinha uma melhor oferta a 9,80 e eu perdi. Porque não consegui me aproximar. Eu acho que, sob o ponto de vista dos clientes, e hoje eu atuo na área de mineração e siderurgia, grandes contas, né? Meus clientes são Usiminas, Gerdau, Vale, Anglo-América, etc., empresas muito grandes. Eu entendo a facilidade que isso traz para essas empresas no fluxo de compras. Agora, empobrece muito a relação. E acho que empobrece também a qualidade das soluções que os clientes vão acessar. É porque verdade. muitas vezes você não consegue descrever bem e eventualmente o cliente opta por uma solução que não era melhor, né? Por mais que não fosse a minha, mas acabou optando por uma terceira que não era melhor. Esse eu acho que é um grande desafio que todos nós temos que administrar. Um outro ponto que eu acho muito relevante é a correria do dia a dia. Hoje em dia, para conseguir uma sala de reunião num cliente, para você fazer uma reunião, é uma batalha, né? Todas já estão ocupadas, todo mundo com muito pouco tempo. Normalmente, os clientes com bem menos pessoal do que tinha 10 anos atrás. É isso que eu ia falar, cada um fazendo o papel de 3, 4 pessoas, né? Então, de novo, para que a gente consiga entender bem a dor do cliente, é mais desafiador. Para que a gente consiga perceber de que maneira eu vou customizar minha oferta para atender aquela demanda, é muito mais desafiador. E aqui entra muito da questão da liderança. Aqui entra muito da comunicação escutativa, empatia, inteligência emocional, para que no curto espaço de tempo que a gente tem, possamos fazer a diferença. Possamos captar o máximo possível daquela demanda para que a gente possa ver de que maneira eu vou customizar a minha oferta para atender da melhor forma, né? Para acabar sendo a vencedora, né? Esse eu acho que são 2 pontos super importantes. E um terceiro, só para complementar, eu gosto sempre de um trio, né? Senão o banquinho não para de pé, é a qualidade da mão de obra. Sim. Tanto do nosso lado, das nossas equipes, quanto dos clientes. Houve uma juniorização muito grande. Então, a experiência já se aposentou ou deixou a empresa, né? Então, hoje nós lidamos com jovens que, e para mim já está muito claro, eu partia do pressuposto anos atrás que o usuário conseguiria compreender claramente os benefícios da minha oferta. Hoje, para mim, é claro que isso não é verdade. Não é verdade, né? Então, muitas vezes, nós precisamos sentar e fazer o trabalho, que seria do cliente. Porque o meu objetivo é um pedido de compra, né? Não tem choro nem vela aqui, né? Então, muitas vezes nós precisamos sentar com o cliente, aí vem de novo a intimidade, para que o cliente esteja aberto a dividir comigo umas certas informações operacionais. Eu preciso saber o seu rendimento, eu preciso saber quanto você está adicionando desse produto em quilos por tonelada, para que eu possa, então, poder fazer um cálculo de grana aqui, né? A questão do benefício, para mim, só faz sentido se eu conseguir traduzir aquilo em reais, em dólares, em alguma moeda. Um benefício que eu não sou capaz de traduzir em grana, nem coloco na proposta. Porque ela vai poluir e não vou conseguir me diferenciar. Faz sentido para você? Nossa, eu acho que você falou coisas tão importantes aí, Otávio, quando a gente fala em ter o contato, lá no início, o primeiro ponto que você falou, de ter o contato, eu sempre falo para os vendedores que eles têm. A venda da reunião já é uma venda. Mostrar para o cliente a importância de estar presencial. Porque também tem isso, tem muito vendedor que. Não precisa ir no cliente. Não, precisa, porque você tem que. Ainda mais quando é vendas industriais, né? No caso, você tem que estar lá, você tem que olhar a linha, você tem que falar com a pessoa, e nada como coisas, sinais, conversa, comunicação que você pega no presencial, né? E a gente diz que os clientes compram de que eles confiam, e a confiança começa nesse ponto, né? Não tem como você construir confiança sem falar com a pessoa, sem olhar com a câmera fechada. Como é que você vai fazer isso? E aí você cai direto nesses portais. E esses portais realmente acaba com qualquer venda consultiva, né? Se a gente fala em. Não tem como. Sem dúvida. E nesse mundo tão competitivo, muitas vezes a sua oferta vai envolver um produto, que é alguma coisa super tangível, mas também um serviço, às vezes um software, alguma coisa que vai integrar a minha solução, por exemplo, com o sistema, vamos dizer, computacional do cliente.
com aquele PLC, com aquele supervisório, aquele nível 1, nível 2, a gente se comunica com isso tudo, né? Se você não faz uma visita, por mais que são duas empresas que estão produzindo o mesmo tipo de aço, agora, tem muitas particularidades ali. A solução do cliente A pode ser muito diferente do cliente B, porque essas particularidades são super importantes para que você consiga se diferenciar no final do dia, né? E é por isso que a gente está falando que é uma venda complexa, né? Quando a gente não está falando de uma venda transacional, não é uma venda de um sapato ou de uma caneta, é uma venda complexa, que demora meses para que ela se concretize. E quando você fala num processo, meses, às vezes anos, né? Para você que ela se concretize, aí eu acho que a liderança também tem um papel essencial, né, Otávio? Como manter o processo vivo da equipe para que o vendedor não se desanime, para que o vendedor consiga andar durante todo esse processo, durante tantos anos, tantos meses, né? Eu vejo assim, eu acho que um ponto importante é definir nesse processo longo alguns pontos de controle. Sim, né? indicadores. Em inglês ele vai chamar de milestone, né? Alguns objetivos, né? Então, eu tenho um grande projeto, que é vender esse produto A para esse cliente. Agora, como você disse, dentro desse mega projeto, tem vários mini projetos, né? Conseguir uma reunião, por exemplo, conseguir um teste, uma demonstração, um teste industrial. Exato. Como é que eu vou apresentar os resultados desse teste industrial, né? Por exemplo, eu não sou um cara de estatística, mas eu cheguei a fazer um Green Belt um tempo atrás, porque eu queria apresentar os meus relatórios na linguagem dos clientes. E eram muitos Green Belts e Black Belts. Então eu fui estudar estatística para apresentar os meus dados naquela linguagem que o camarada já estava acostumado. Porque eu preciso facilitar também o meu caminho, né? Quanto mais acostumado ele tiver, ou ele ou ela, né? Mais fácil vai ser. Então, definir esses pontos de controle, eu acho que é super importante. As expectativas também. Que expectativas eu, empresa, tenho com o João ou o José ou a Maria? Sabe? Até que ponto? Alguém que começa a trabalhar comigo hoje, para mim é muito claro. Nos primeiros 2 anos, por exemplo, eu não espero que a pessoa vá vender nenhum parafuso. Eu não posso exigir que essa pessoa venha vender um parafuso, porque a pessoa precisa entender do meu produto, e aí tem uma série de especificações e detalhes do meu produto, do processo do cliente e da aplicação do meu produto no processo do cliente. Exato. Esse caminho não é trivial. Leva muito tempo, especialmente nesse mundo acelerado, que o cliente não tem tempo e etc. Né? Então, é preciso ter esses milestones e ter expectativas muito claras. E como é que nós vamos recompensando essas pessoas, né? Porque se eu entro num projeto hoje, né, 27/10/25, e eu vou ser recompensado só lá na frente, e esse lá na frente pode ser daqui a 5 anos, caramba. Mas isso é uma coisa que eu sempre falo, porque eu trabalho com um tipo de venda que você também trabalha, que é uma venda, esse ciclo de vendas longo. E parece que isso não existe, né? Porque se criou um negócio de que se vende todo dia, venda todo dia, tal, e não é vende todo dia. Você não vende todo dia. Dependendo do tipo da venda, você vai vender um projeto, 2, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada 6 meses. Então, é isso que você está falando tão importante. Como recompensar uma equipe que ela não vende todo dia. E os tipos de vendedor que tem são diferentes, né? Eu costumo falar que tem vendedor que a adrenalina dele é vender todo dia, mas tem outros não, que a adrenalina é construir relacionamento, construir essa gestão mesmo. E aí, de novo, a liderança é tão importante na hora da contratação de um perfil e de outro. Você concorda? Concordo. Escolher muito bem quem a gente quer contratar, que tipo de competência a gente quer, que perfil de profissional a gente quer, né? Porque, por exemplo, pega uma Ambev. Sim. A Ambev, que é um produto de consumo, ali é vender todo dia. É vender todo dia. Segunda-feira eu vou tirar um pedido, na quarta já vou tirar outro, na sexta eu vou tirar outro. Esse é um tipo de venda, né? É um tipo de negócio, tem uma dinâmica própria, né? Exato. Essa pessoa, muitas vezes, não vai conseguir, pelas características que tem, viver num mundo business to business, de ciclo longo. Então, é preciso escolher muito bem as características das pessoas e também na equipe. Ter um mix de pessoas, né? Porque eu preciso de alguém que vá... No meu caso, né? Eu tenho um grupo de pessoas que vai garantir a performance dos meus produtos que eu estou vendendo hoje.
Esse é um grupo de pessoas, é um tipo de competência. E eu tenho outros que estão trabalhando comigo para desenvolver novos negócios. É outro tipo de competência. Né? É outro tipo de competência. E tem um que é o gestor da carteira como um todo, né? Às vezes eu tenho os vendedores que eu treino, eles são gestores de carteira. Eles vão da prospecção à fidelização, eles fazem todo o perfil. Uma empresa, por exemplo, que vende equipamentos. De repente, é um negócio de 100 milhões de dólares que você vai vender uma vez na vida. Pode ser, né? Porque aquele forno, com aquela condição, aquele equipamento, talvez com sorte o cara venda 2 na vida. Eu tenho um cliente que eles vendem caldeiras e outro dia eles estavam brindando dentro da sala que eles tinham vendido uma caldeira que eu acho que custa, sei lá, milhões de euros e há 3 anos eles estavam vendendo. Estavam fazendo. Você não vende isso. Na minha vida, na minha rotina, um projeto que eu comecei a vender com 3 anos, eu estou felicíssimo. 3 anos para mim é rápido. Porque nesse ciclo longo tem um outro dificultador que o mundo moderno colocou na nossa vida. Então a Gisele é a gerente daquela área. Então eu discuti com a Gisele, a gente já conversou. Quando nós estamos com essa bola chegando na grande área, a Gisele mudou de área. É verdade. E aí veio o João. O João sentou na cadeira da Gisele, ele tem outras prioridades. Primeiro ele vai tomar pé da situação, né? Que já leva uns 60 dias. Aí a gente vai ter que arrumar um espaço na agenda dele. Eventualmente ele tem outras prioridades. Sim. Aquele meu projeto que para a Gisele era uma coisa importante, para ele pode ser que não seja, né? Isso para mim é o mais desafiador. Não. Porque é um perde-perde. Né? E a empresa que não tem nada com isso, e esse jogo de cadeiras acontece para preparar esses gestores para outros voos. Eu entendo a questão dos clientes. Agora, a empresa deixou de usufruir daquela solução que poderia trazer um benefício super interessante, mas postergou isso aí por meses e meses, né? Esse eu acho que é um grande desafio. É muito. Aconteceu comigo essa semana passada, eu estava num projeto com um cliente já nós estamos em outubro, desde o começo do ano. Ele até brincou comigo e falou, Gia, vendas complexas, sabe, né? Eu sei. Eu já tinha passado com os gerentes dele, ele já tinha mostrado o projeto para todo mundo estava de acordo. Um dia ele me ligou e falou assim, você não sabe, agora eu mudei de área, não vai ser mais comigo. Eu vou te apresentar um novo gestor. Ele ainda foi muito bacana, porque ele ainda fez essa ponte, porque tem uns que nem fazem essa ponte. Ele fez a ponte pelo relacionamento que a gente tem, né? Olha, eu vou te fazer a ponte, vou te apresentar. Eu fiz a reunião com o novo gestor, mas aí você começa do zero, porque é o que você falou, ele tem outras prioridades, ele de repente tem outros fornecedores, ele não tem a mesma relação que eu tinha com aquele cliente, com aquela pessoa. Então, vai ter que construir de novo o relacionamento. E num projeto meu, por exemplo, às vezes isso acontece 2 vezes. Da introdução até eu conseguir, de fato, começar a faturar, né? Porque os meus projetos são muito longos. Putz, grilo. Tanto que, já há mais de um ano, o meu foco principal do Otávio é como desenvolver esses negócios mais rapidamente. Então eu quero que você agora vai ter que dar essa dica para a gente, porque o que você faz como líder ou para que consiga diminuir esse tempo do ciclo de vendas? Eu comecei, por exemplo, treinando o meu pessoal na ideia da vender valor. Como que nós vamos conseguir, no nosso relacionamento com os clientes, identificar quanto de valor nós podemos gerar? Né? Uma vez que você tem esse número e, de certa forma, isso está consensado com o cliente, a gente pega, por exemplo, informações que os clientes apresentaram em reuniões com investidores. Informações do balanço dos clientes, para que a gente tenha números, vamos dizer, fidedignos, que estão lastreados com alguma coisa que não é o Otávio que está aqui de blá, blá, blá. Não, a sua empresa é que divulgou isso aqui, né? Na medida em que a gente vai conseguindo explicitar o nosso valor, as coisas vão caminhando um pouco mais rápido. E essa passagem de bastão fica um pouco mais tranquila. Porque a pessoa que chegou, não, amigão, olha só, você vai gastar 10 comigo e vai ganhar 50. A gente já tem esses números. Podemos bater um papo? Né? De certa maneira, isso deixa pelo menos uma pulga atrás da orelha desse gestor novo para conversar conosco. Né? Esse é o grande ponto. E preparar as nossas pessoas para que a cada visita, a cada oportunidade com o cliente, é uma oportunidade de refinar os nossos cálculos, refinar o nosso entendimento. Porque tem um outro detalhe, a necessidade do cliente também vai mudando no tempo, né?
Exato, O exato. que hoje é uma realidade, veja só o que aconteceu no começo desse ano com essas tarifas do Trump. De repente, uma coisa que ninguém esperava, começou essa escalada de tarifas de importação, impactou muitos dos meus clientes. Então, isso realmente são esses desafios que a gente tem que ir lidando. Eu até vou comentar aqui que a Nayara está aqui. Obrigada, Nayara, está falando, a gente está acompanhando tudo. Uma coisa que eu acho importante, Otávio, também, é a gente aumentar o número de contatos dentro do cliente, não é? Quanto mais contatos você tiver, e de novo vem a liderança com papel importante, porque não adianta só o vendedor ter contato. A gente fala que são duas famílias, né? Você tem que ter contato em vários níveis. Quanto mais contatos, mais essa relação fica. É mais difícil dela se romper do que ela estar presa Sem só em uma dúvida. pessoa. Sem dúvida, não. Uma pessoa é mortal, né? Mortal. No meu caso, né? Eu vou conversar com o usuário, eu vou conversar com a manutenção, eu vou conversar com a instrumentação, eu vou conversar com o laboratório. Nós temos vários contrapartes em cada um dos clientes. E é preciso vir trabalhando cada um desses contrapartes. Até porque, muitas vezes, o cliente não está disposto a abrir para a gente, fornecedor, uma série de informações de processo. Ou porque elas são, de certa forma, confidenciais, ou porque a pessoa pode achar que, ao abrir essas informações para mim, eu vou aumentar meu preço, né? Sim. Agora, como é que eu vou conseguir construir a minha proposta de valor se eu não tenho essas informações? Exato. Então, na verdade, é o João que fala um detalhe, o José que fala outro, a Maria fala outro, a Márcia fala outro, e o Gustavo fala outra informação, e você vai montando esse quebra-cabeça. Então, ter esse contato em vários níveis hierárquicos também. Exato, Eu não vários vou só no níveis. gerente. Eu não vou só no gerente. Para mim, o operador ali, que de fato pega o meu material e usa, é super importante. Não, e eu acho que aí vários níveis dos dois lados, né? Do cliente também, do vendedor também, você envolver um gerente de vendas, o diretor comercial, o vendedor, o analista e tudo mais, com pessoas de lá, porque aí você vai cruzando isso e você vai construindo essa teia mesmo, né? Sem dúvida. É um Sem dúvida. quebra-cabeça gigante. E cada um tem uma necessidade, né? Então, quando você fala cada um tem uma necessidade. E nesse sentido, uma coisa que eu acho super importante, procuro trazer também para o meu pessoal. Esses encontros precisa trazer valor para o cliente. Exato. Já tomar cafezinho. Eventualmente pode acontecer um cafezinho, mas se você não traz alguma coisa de valor, o próximo cafezinho que você convidar, você pode ser que tenha uma negativa. Ah, não, puxa, pô, Otávio, já conversei com ele 2 vezes, o cara vem aqui só falar do Palmeiras e tal, e eu não tenho mais tempo para isso, né? Então, você está preparado, conhecendo o seu mercado, trazendo notícias do mercado em que você está inserido, sabe? Coisas que estão acontecendo, os fornecedores, uma joint venture que está acontecendo ali, uma expansão que está acontecendo acolá, para que você também se coloque como uma pessoa interessante. Não interesseira, mas interessante, né? Uma pessoa interessante sempre tem espaço. Alguém que traz, eu, por exemplo, trabalho numa multinacional, nós temos negócios em 27 países, então eu procuro ter contato com os meus outros colegas, os meus pares em outras partes do mundo, para que eu possa trazer uma visão atualizada do mundo inteiro. Então, eu, de certa maneira, procuro sempre me colocar como aquele que está trazendo informações que não estão no jornal. Não é no valor que você vai ler aquilo que eu estou trazendo. Porque eu estou trazendo uma informação interna de um cliente lá do outro lado do mundo. Como é que está a situação de preço, por exemplo, lá no Japão, Coreia, China, Vietnã, né? Então, Europa, Estados Unidos, México, África do Sul, né? Então, eu venho com essa bagagem porque me preparo. Vou conversar com os meus colegas. Às vezes, por exemplo, é uma unidade que tem aqui no Brasil, que tem outras unidades pelo mundo. De repente, como é que estão essas outras unidades? O que nós estamos vendendo? Um produto que, de repente, o meu colega italiano está vendendo que eu não estou. Opa, peraí, como é que você está usando isso aí? Que benefício que o cliente está tendo, né? Já me facilitou, porque uma outra empresa do grupo está usando. Opa! Então, nós temos que estar muito atentos aqui para pegar empresas similares. Às vezes, não tem várias empresas em várias partes do mundo, mas tem unidades diferentes. O que uma está usando? Diferenças, né? Para que a gente tenha uma noção melhor, sabe? Eu faço isso. Desculpa. Não, vai lá. Não, eu ia falar, eu faço isso com segmentos diferentes. Como eu trabalho para vários segmentos,
também é uma coisa bacana você trazer uma informação, porque a pessoa está dentro da indústria, eu trago uma informação de logística, olha, o pessoal de logística está fazendo isso, o pessoal do químico, farmacêutico, essa troca faz abrir também a cabeça, né, Otávio? Do mesmo jeito que faz Concordo. abrir com coisas internacionais, como você traz de outros mercados lá de fora, outros mercados que não são concorrentes, porque a pessoa fica muito. Quem trabalha na indústria química, ela só convive com pessoas da indústria química, só trabalha. E eu já assim, não, às vezes você trazer outros segmentos é muito bacana, te dá uma visão diferente. Claro, claro. E aqui eu deixo uma pérola para quem está aqui conosco, né? Essa pessoa que trabalha na indústria química, para a carreira dessa pessoa, se eu só conhecer pessoas da indústria química, é péssimo. Exato. Então, quando você, profissional, está aí trabalhando na empresa que você trabalha, vendendo o que quer que você venda, esteja sempre conectado com outros mercados. E não só, por exemplo, se eu sou da indústria de mineração e metais, né? Eu quero conhecer pessoas da construção civil, do varejo, óleo e gás, farma, telecom. Sim. E não só de áreas diferentes, mas, por exemplo, eu sou um cara de vendas. Eu quero conhecer pessoas da contabilidade, da controladoria, da qualidade, dos recursos humanos. Porque Isso te isso, enriquece sem demais. dúvida nenhuma. Isso me dá um repertório, né, que facilita muito nessas conversas, porque muitas vezes você tem pouco tempo para causar aquela primeira boa impressão. Exato. 20 segundos, dizem, né? E você sabe que a gente. E uma outra coisa, uma dica que eu acho que é super legal é participar de grupos, né? De outras áreas. Grupos, a gente participa até de alguns grupos em comum, eu e você, né? Verdade. A gente. Mas participar de grupos que as informações estão aí, né? É. Muito fáceis. Eu participo de alguns grupos de inovação que, a princípio, eu falei: o que eu vou participar de um grupo de inovação? Que o pessoal só fala de TI, inovação. O que eu já aprendi nesse grupo, ou grupos de inteligência artificial, grupos de tecnologia, você aprende demais, porque você está ali, grupos de marketing, tem milhares de grupos, a gente pode. Claro que não, eu não consigo dar conta de acompanhar todos os grupos, mas de vez em quando eu pego assim as reportagens, as matérias que o pessoal colocou ali, as trocas. Pô, pera um pouquinho, esse assunto é interessante, deixa eu acompanhar aqui. E É. isso você aprende um monte de Isso é coisa. super importante. E aqui volta para a questão da liderança, autoconhecimento. Não está na sua descrição de cargo que você deve fazer isso. Não. Né? Não está em nenhuma descrição de cargo. Né? Está dentro de cada um de nós. Perceber que para a minha carreira, para a minha capacidade de gerar negócios e fechar negócios, esse repertório facilita a minha vida, encurta os meus caminhos. Né? Exato. Esse é o grande ponto aqui que também a gente precisa avaliar, né? Especialmente os mais jovens, que às vezes perdem um pouco desse fio da meada. Né? É desafiador? Claro que sim. Você precisa trabalhar, às vezes, meia horinha a mais? Claro que sim. Construir um networking gasta energia. Não adianta você comprar a roseira Exato. e nunca regar. Aí não adianta, aí não vai vir nenhuma rosa, né? A roseira sozinha não dá rosa. A gente tem que regar, adubar, cuidar daqueles relacionamentos, né? De que maneira fazer isso, né? Procurando pontos em comum. Porque nós nos conectamos com quem tem algo em comum com a gente. Então, por exemplo, eu sou palmeirense. Os meus clientes palmeirenses, eu não preciso nem fazer força. A gente é palmeirense, pô, nosso coração é verde. Não precisamos nos esforçar, né? Agora, eventualmente o cara não é palmeirense, eu quero fazer negócios igual. Sempre que nós conseguirmos encontrar um ponto de contato, de repente, por exemplo, o cara gosta de charuto, eu eventualmente fumo charuto. O cara gosta de azeite, eu não sou um apreciador de azeite, mas me interesso de certa maneira. Sempre que a gente puder ter um ponto de contato, opa, facilitou. Porque nós Claro. vamos sempre nos conectar com os iguais. Essa é a verdade, né? Ou seja, a gente precisa criar conexão, né? Sim. Isso é um fator extremamente importante, porque a gente, para vender, a gente precisa ter uma conexão. E para a gente liderar, a gente precisa ter uma conexão maior ainda. Como é que você vai ser admirado ou respeitado se você não tiver conexão com a sua equipe? A E não é. conexão é fundamental. A conexão é fundamental. E nesse mundo que a gente escolheu viver do século XXI, o trabalho em equipe é a forma de trabalhar. Pouquíssimas coisas a gente faz sozinho. Quase Você nada. pega a bola, vai até o outro lado do campo. Poucas coisas, né? A maioria nós estamos com outras pessoas. E essas Uhum. pessoas têm desejos, têm interesses, sabe?
desejam carinho, reconhecimento. De que maneira nós vamos surfando esse mundo para que a gente possa ir construindo esses laços? Porque a confiança que você comentou que com o cliente vai facilitar o fechamento de negócios, e eu concordo, com a nossa equipe, a confiança vai trazer colaboração, cooperação, criatividade, vai fazer com que a gente possa se relacionar sem nenhuma máscara. Então, se eu estou na sua equipe e a gente se confia um no outro, eu posso ser quem eu sou, e você pode ser quem você é. E dessa maneira, a gente não vai gastar a nossa energia boa fingindo ser quem a gente não é. A gente vai pegar toda essa energia e direcionar para o objetivo de encantar o cliente, de melhorar os nossos processos, de encontrar soluções que vão nos colocar à frente da concorrência. Esse é o grande ponto que eu vejo da confiança nesse mundo todo, sabe? Eu tenho uma palavra que eu falo que a gente precisa ser muito genuíno, né, nas nossas relações. Não tem jeito, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser você mesmo. Porque se você não for, se você estiver representando o papel, uma hora vai parecer quem você é, né? Aquela coisa, não adianta você colocar um post no LinkedIn que foi criado pela inteligência artificial e na hora que o cliente quiser discutir com você aquele conteúdo, você não saber, porque quem construiu foi a inteligência artificial. E a gente percebe isso, né? A gente que está toda hora no LinkedIn, você sabe quem tem conteúdo, que está colocando ali pelo conteúdo e quem está colocando por colocar, para dizer que colocou ali. Mas na hora que você vai conversar com a pessoa, ela não consegue responder, ela não... Nem as interações do próprio post. E essa pessoa, e essa questão de ser genuíno, né? Vamos imaginar que eu estivesse com você pessoalmente, como a gente esteve naquele almoço alguns meses atrás. Então, você está aqui na minha frente, nós estamos fisicamente, um na presença do outro, né? Agora, nós estamos nos conectando também energeticamente, né? Você sabe que nós temos esse corpo aqui, que você está vendo, né? Agora, nós temos 7 corpos, né? Energéticos. Então, se eu não estou sendo genuíno, pode ser que eu te enganei hoje, te enganei amanhã, mas energeticamente você já se deu conta. Porque a minha energia mudou. Então, essa frequência já descasou. Isso é um ponto importante, porque conscientemente, talvez você não se deu conta. Agora, eu vou embora e você pensa, caramba, não foi legal. Não foi legal. Alguma coisa não... Nunca, exatamente. Quer dizer, fiquei melhor quando ele saiu do que quando ele estava aqui. Opa, para confiança morreu, matou. Sabe aquelas reuniões que a gente vai, ou aquelas pessoas que a gente encontra e você sai acabado, né? Parece a pessoa sugou toda a sua energia. Você fala assim, cara, nossa, sai mal dessa reunião. Uma vez eu participei de uma reunião, estava eu e minha sócia, a gente saiu da reunião e falou, cara, eu estou me sentindo, nossa, acho que minha pressão caiu. Ela falou, também. Falei, que coisa, o que será que aconteceu? E a gente foi perceber que a energia do lugar não estava realmente nada boa. Isso é super importante, né? E tanto que, por exemplo, se eu tenho uma reunião, qualquer engajamento profissional meu importante, pode ser com um cliente, com um colaborador, com o meu chefe, credor, fornecedor, etc. Eu vou me preparar para aquele engajamento. Então, se eu estou visitando um cliente, eu tenho uma reunião daqui a 10 minutos. Antes de eu entrar na sala de reunião, eu vou me alinhar. Me alinhar para quê? Para que eu esteja no meu melhor ali na frente do cliente, com os melhores pensamentos e as melhores emoções para me aproximar do meu objetivo. Perfeito. Que pode ser um pedido de compra, pode ser entender uma situação, pode ser falar do aumento de preço, pode ser discutir um probleminha de qualidade, um pequeno desvio de especificação, né? Eu estando no meu melhor, eu vou estar mais próximo de sair o melhor possível daquela situação. Não significa que eu vou sair bem. Pode ser que eu saia arranhado, mas eu saí menos arranhado do que teria saído se eu entro desempestado. Nossa, que incrível você falar isso, sabia? Porque as pessoas não dão muito valor a isso ou não percebem isso. E a gente sempre fala, não saia de uma reunião e entra na outra, não saia de um telefone e entra na outra. Dá um espaço para você não levar energia de uma reunião para outra. Você precisa respirar, andar, e aí você entrar. E as pessoas não fazem isso nesse mundo louco. Você, eu vou ligar para esse cliente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a tua energia está indo consumindo e você não está percebendo o que está acontecendo. É uma certa falta de consciência daí, né? Infelizmente é uma falta de consciência, mas é muito efetivo. Então, se eu tenho uma reunião com o José, né? Nessa minha mentalização que eu estou me preparando, eu estou me conectando com o José. O José, esse hipotético cliente, ele nem sabe disso aí. Mas energeticamente nós já estamos conectados. As mentes se comunicam. Claro, veja, as pessoas fazem reiki à distância. Exato. O cara está lá no Japão fazendo reiki em mim aqui no Brasil.
Quer dizer, não é uma questão, fisicamente nós estamos juntos, mas energeticamente não tem limite, né? Então eu já estou pensando naquela pessoa, vamos supor que eu não conheça a pessoa. Eu já dei uma olhada no LinkedIn dela, eu já sei por onde ela trabalhou, eu já sei amigos comuns. Se eu tenho algum amigo comum que eu sou mais íntimo, eu ligo para a pessoa. Caramba, semana que vem eu vou estar com o José, eu vi que ele é seu amigo aqui. Conta para mim, cara, como é que ele é? O que ele gosta de fazer? Tem alguma questão? Ele é um cara mais conservador? É uma pessoa mais moderna? Gosta de tecnologia? Ele é mais despojado? Ele é mais... Para que eu também me posicione, né? Eu sou um cara que às vezes sou meio desbocado, eu conto piada, mas quando isso cai bem. Se eu vou conversar com uma pessoa que é muito conservadora, eu tenho muitos clientes em Minas Gerais. O mineiro, normalmente, ele é mais conservador do que nós aqui em São Paulo, ou do que um cara do Rio de Janeiro, né? Então, eu vou me adequar para tirar o melhor daquela situação, sendo genuíno. Agora, segurando um pouco, eu não vou mexer tanto o meu braço, eu me movimento muito, eu trabalho até em pé, né? Eu trabalho em pé. Aliás, eu vou te contar uma coisa, eu fiz 2 reuniões com você em pé, eu nunca vi isso na minha vida. Eu passo em pé o dia todo. Como eu fiz uma aula de natação hoje, 6 da manhã, hoje o meu dia foi mais desafiador, então eu sentei um pouco, mas normalmente na minha rotina eu tô em pé o tempo todo, Gente, né? foi verdade, eu fiz a reunião, não foi presencial, foi online, e ele estava em pé. E eu falei assim, nossa, mas será que... A primeira vez eu falei, gente, acho que ele está com muita pressa. Aí eu percebi que não era pressa, que é o jeito. Eu trabalho em pé. A questão da criatividade é muito importante para mim, né? Isso é uma coisa que eu prezo muito. E a criatividade tem uma relação direta com a nosso trabalho motor. Eu trabalhando em pé, eu me movimento muito mais do que se eu estivesse sentado. Isso tem uma questão para a criatividade que é bárbaro. Me facilita muito acessar as melhores respostas. Tem um camarada americano, eu fiz um curso na Singularity, lá no Vale do Silício, anos atrás. E um dos professores era o Peter Diamandis, que é um cara de uma sumidade internacional aí, de renome dos maiores do mundo. Esse cara deu aula para nós andando na esteira. Então ele botou o celular, ele ficava assim, né? Ele ficava caminhando na esteira, eu fiquei até meio enjoado. Mas eu falei, caramba, no primeiro momento eu falei assim, pô, o cara, eu tô pagando um curso caro desse. Ele veio online, andando na esteira. Na verdade, depois é que eu fui me ligar. Ele estava andando na esteira porque é uma tarefa motora. Ele queria estar no melhor dele. Mas, de qualquer maneira, a questão de caminhar é muito importante. E estar sempre atento às nuances. Isso também eu acho que é um diferenciador, sabe? A gente tem pouco tempo, então precisamos rapidamente passar a nossa mensagem, perceber as nuances, como é que o cliente está, de que maneira, será que... Porque também acontece, até vou te dizer, as fases da lua. Eu nem sempre consigo, mas se eu vou trazer um produto, um projeto novo, alguma coisa importante, eu vou na lua crescente. Jura? Isso eu tento. A lua nunca percebeu. O meu calendário tem lá as fases da lua. Nem sempre eu consigo. Às vezes o cara me chama para reunião, tá na lua minguante. Eu preferia não ir naquela lua, mas as nossas agendas calharam ali, vamos lá fazer o nosso melhor. Mas se eu puder trazer um projeto novo na lua crescente, caramba, é o melhor. Espero que hoje seja a lua crescente, que a gente seja... Talvez, não tenho certeza, não vou mentir. Porque eu fico isso mais ligado quando eu vou estar em alguma reunião com algum cliente, né? Quando eu estou marcando, né? Mas são vários detalhes que a gente às vezes não percebe, mas que estão à nossa volta. E que às vezes tem um impacto nos negócios, e você fez tudo direitinho, você fez a lição de casa, você preparou o material, você foi caprichosa, mas espirrou o taco. Então, nesse mundo tão competitivo, né, a gente tem que estar atento a outros detalhes, além do que é propriamente palpável, né? Tem muita coisa que está acontecendo que a gente não está nem se dando conta. E eu acho que se a gente... Pessoas, às vezes, que são completamente... como é que se diz? Não acreditam em absolutamente nada disso, né? Que são completamente... São céticas. Céticas. E eu vou te falar que eu era uma pessoa muito cética. Muito. E isso foi mudando ao longo do tempo. E uma vez eu estava com uma pessoa que era mais falando de energia, e eu falava assim, não, mas, cara, você tem que fazer isso, assim, 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 assim. E aí falou, quem disse que a sua verdade é a verdade certa? É a melhor verdade? Não, porque isso são... E eu era muito assim, isso são os meus valores, é o que eu acredito. Eu falei, então, quem disse que você acredita que seus valores é que são certos? Cara, essa pergunta bateu em mim de uma forma
que a partir desse dia eu comecei a escutar tudo o que eu não escutava antes. Porque eu rebatia, sabe, Otávio? Assim, se alguém me falasse, por exemplo, o que você está me falando agora, eu ia rebater e falava assim: ah, meu, você está brincando, né, Lua? Não, você tem que fazer, se preparar. Nanana. E isso mudou muito o meu modo de ver o mundo, de me relacionar com as pessoas, mudou absolutamente tudo. Então, eu acho que quem estiver assistindo a gente, e você, como diretor de uma empresa multinacional que tem absolutamente milhares de compromissos, está falando que você olha a lua e você se alinha energeticamente antes de entrar no cliente. Sempre. Não só num cliente, qualquer engajamento profissional Olha meu. isso. É saber exatamente o que eu quero. Muitas vezes, as pessoas entram numa reunião, não sabem nem o que quer. Não, Aí, vai se na você não hora. sabe o que você quer, como é que você vai chegar lá? Saber o que quer e eu preciso estar alinhado comigo. Eu tenho uma crença que todas as respostas estão no campo. E eu vou conseguir acessar essas melhores respostas na medida que eu estiver conectado comigo. Fazer um Se eu, download, né? Elas estão ali. exatamente. Se eu estou desalinhado, aí dificilmente eu vou ter uma boa capacidade de construir relacionamento, eu vou ter uma boa capacidade de me comunicar, de ser empático, de impactar as pessoas, porque eu estou desalinhado de mim, né? Esse alinhamento é fundamental, me parece, né? Esse alinhamento eu busco muito. Eu comecei a fazer meditação na pandemia. E eu sempre falo, eu comecei a fazer meditação na pandemia porque eu falei, não tinha o que fazer, né? Falei, eu vou fazer meditação. Foi muito de. Vamos ver se dá certo, né? Aquela coisa, o que acontece? E eu comecei a fazer e não consegui parar mais, porque você. E nas últimas semanas eu estou numa turbulência na minha vida que eu falei, não, acho que agora eu preciso parar um pouco, porque eu não consigo nem parar para. Mas é super importante. E isso me ajuda muito. É o que eu sempre falo para a equipe, estar presente, né, Otávio? O fato de você falar para mim que você se alinha significa o seguinte: eu estou presente aqui com esse cliente nessa reunião. Isso faz completamente a diferença Sim, do que você está total. aqui e pensando em outra coisa. Por exemplo, quando eu faço lives, como eu estou fazendo agora com você, eu termino a live, eu falo assim, eu me esgotei muito. Por quê? Porque eu não posso estar aqui com você pensando em outra coisa. Verdade. Essa questão do estado de presença é super importante, mas muito importante. Não só para fechar os negócios, como para a nossa vida, né? A Exato. verdade é que a maioria do tempo as pessoas estão ou pensando no que já aconteceu ou pensando no que vai acontecer, né? Se a gente está pensando no que já aconteceu ou no que vai acontecer, a gente acaba não tendo energia para pensar no que está acontecendo. Se Porque perde. agora são 8h13. A única coisa que nós temos é agora. Porque o que vai acontecer às 8h15 ainda não foi escrito. Esse é um futuro que nós não escrevemos ainda. O que já aconteceu às 8h10, vamos aprender com os nossos erros para que a gente não volte a repetir. A gente aprende, a gente erre novos erros, né? Agora, estando aqui, de corpo e alma, nós vamos conseguir perceber vários detalhes. Às vezes o cliente está falando um monte de coisa, a gente não está nem prestando atenção. Exato. Você está Ele lá está pensando no próxima reunião, que você tem resposta para dar para o seu chefe. Ele está colocando ouro na mesa para você, ele está te dando detalhes super relevantes para que você possa chegar no valor que você está gerando para ele. Então, se o meu produto custa 100, de repente ele está te dando elementos que vão poder fazer você fazer conta. Opa, eu estou gerando 500. Peraí, pô, se eu estou gerando 500 e estou cobrando 100, caramba, como é que eu posso me apoderar de parte desses 400? Pô, por que ele vai ficar com 400 e eu com 100? Pô, vamos tentar ver de que maneira eu não consigo, de repente eu chego a 150, 170. Não sei. Mas é olhando, é escutando, é estando ali, né? E também com a equipe. Também com a equipe. Voltamos a falar da gestão de equipes aqui, né? Exato. Quantas vezes, por exemplo, uma coisa que eu adoro, eu estava em Belo Horizonte na semana passada, Minas Gerais, né? Então eu fui visitar um cliente, eu estava com duas pessoas, o meu coordenador, que está comigo várias vezes, e uma outra menina que nem sempre está comigo. Olha só, coordenadora, eu quero ir com ela. Eu vou no carro com ela visitar o cliente. Porque eu quase nunca estou com ela. Essas Sim. 2 horas de viagem, eu quero estar com ela, trocando ideias, sabendo como é que ela está, como é que está com a família, o namorado, como é que as coisas estão caminhando, como é que ela está vendo os desafios que nós estamos apresentando. Para mim é muito importante que a minha equipe trabalhe sempre desafiada. Desafiados é que nós vamos estar no nosso melhor. Desafiados é que nós vamos nos ver precisando adquirir novas competências, novas habilidades, né? Desafiados que a gente vai, de fato, nos provar.
Então, para mim é importante sempre saber, eu estou te desafiando, fulano, fulana, como é que tá? Porque eu já escutei, poxa, você está me desafiando pouco. Opa, caramba, pera um pouquinho. Exato. Então eu vou tirar o pé do freio. Eu estava com o freio puxado aqui, imaginando que estávamos bem, mas agora, o que mais você pode fazer? Tem alguma outra desafio que você gostaria de fazer? Porque a grande verdade é que quando nós conseguimos, acho que o fino do chique, la creme de la creme, eu consigo conectar os meus objetivos corporativos com os objetivos pessoais das pessoas. Sim. Se a gente faz isso, aí ninguém segura. É perfeito. Né? Agora, para isso, precisa escutar, precisa se comunicar bem, precisa ter o interesse em ir nesse nível de entendimento. Precisa Porque isso não é uma conversa superficial, né? Não. A gente tem que descer alguns degraus ali, né? Então eu vou ter que me abrir, você vai ter que se abrir, para que a gente possa, eventualmente, tornar a nossa relação mais sólida, mais profunda, né? Mas, de novo, né? Precisa ser genuíno e querer conhecer a outra pessoa, Sim. Querer ter o interesse, né? Exatamente. E não é ali ter o interesse só em tirar o pedido. Claro, não é isso. Claro que sim, sim. Pera um pouco, deixa eu ver como que eu posso realmente ajudar essa pessoa, o que ela está passando, o que ela está querendo na vida dela, em termos de, mesmo profissional, desafio, que eu posso ajudar. Ah, mas eu vendo cimento, vendo... Não, você vai ajudar sim, você pode ajudar muito a pessoa, porque sem dúvida. Você vai contribuir de alguma forma. Especialmente nesse mundo que a gente vive, em que as pessoas estão tão mal preparadas, né? Então, veja, você contratou um profissional ou uma profissional, você preparou essa pessoa. Caramba, quando a pessoa está voando, aí a concorrência está vindo para cima, querendo levar os seus melhores ou as suas melhores, né? Sim. Então, cabe a nós, líderes, também nos preocuparmos de como é que eu vou reter essas pessoas. Exato. E o reter essas pessoas na minha cabeça é como é que eu vou organizar os meios para que as pessoas queiram trabalhar comigo. Exato. Porque ninguém acorrenta ninguém no pé da mesa, né? É que as pessoas queiram trabalhar com a gente e os clientes queiram comprar de nós, né? Exatamente. Porque assim, não tem como você pagar os maiores salários do mercado para todo mundo, senão você quebra, né? Sim. Não dá para pagar. Então não é por grana que todo mundo vai ficar. Não tem como você pagar 30% a mais que o mercado para todo mundo. Então, que outras maneiras existem? Me parece que o relacionamento, a camaradagem, a capacidade, as oportunidades de que a pessoa aprenda e se desenvolva são parte desse molho que vão fazer ela ficar com a gente. Eles ou elas, né? Sabe? Isso é super importante. E cabe, e muitas vezes, não é do RH isso aí. Não é uma política do RH. Essa é outra coisa, que também é importante, mas essa é outra coisa. Aqui é uma relação líder-liderado. De que maneira, por exemplo, eu posso, com a minha experiência, a minha bagagem, orientar a sua carreira? Quanto custa isso? Quanto vale isso aí? Vamos pensar no valor de novo, né? Você trabalhar com um líder ou uma líder que está preocupado ou preocupada com a tua carreira, está preocupada de que maneira a tua carreira está se desenrolando, sabe? Está olhando para você e percebendo competências que você tem que não estão sendo exploradas. Exato. Caramba, Gisele, eu vi que você gosta disso, mas a gente não está trabalhando com isso. Você gostaria de trabalhar? Você gostaria de uma oportunidade? Será que você que trabalha em Vitória, por exemplo, gostaria de ter uma oportunidade em Fortaleza? Não sei. Talvez você quisesse. Talvez possa ser uma coisa interessante, né? Eu acho que a gente ter bons líderes faz uma diferença na nossa vida como um todo. Muito, muito. A minha filha começou a trabalhar agora e eu falei para ela uma coisa: eu espero que você tenha bons líderes, porque eu tive muitos bons líderes. Eu tive realmente bons líderes e que me desafiaram em vários momentos e que me tiraram de situações que eu estava super acomodada e que me mostraram que eu podia fazer mais e tudo mais, e acreditaram em mim mais do que eu mesma. É verdade, é verdade. Então, eu acho que isso faz uma diferença enorme, enorme. Assim, eu lembro desse meu pensamento, eu falei assim, cara, mas eu acho que eu não posso fazer, acho que eu não tenho condições, esse meu chefe é doido de querer que eu faça isso. Aí eu falei, não, pera um pouquinho, se ele está acreditando, é porque eu posso fazer. É justamente a gente tirar o extraordinário de pessoas comuns. Né? Porque a verdade é que essa gaiola que a gente acha que está dentro, ela foi criada pelos nossos pensamentos. Não tem gaiola. A gente é que imaginou que nós estamos aprisionados de alguma forma em algum tipo de circunstância. Nós não estamos, é só sair dali. A gente não é árvore. A árvore não sai andando, né?
Se a árvore está plantada ali, ela vai ter que encarar aquela brabeira até sei lá quando. Mas se eu estou insatisfeito com essa situação da minha vida, é só mudar. É só mudar. É só mudar. Né? Eu exige coragem. Olha, haja mudanças. Exige coragem e interesse, mas é só mudar. A gente vê muito as pessoas insatisfeitas com a situação que estão, mas também ninguém muda, né? Fica só reclamando, né? Não, quer que a mudança, quer que venha, que alguma coisa aconteça. Mudar, é o que você falou, exige coragem, não é fácil, exige, acho que também, não é na loucura, né? Você precisa se planejar para uma mudança, seja ela de carreira, e isso que a gente está fazendo um projeto sobre isso, mas qualquer mudança, mudar de emprego, mudar de relacionamento, mudar de... Não é fácil, mas a gente precisa se preparar, entender e buscar a nossa essência, né, Otávio? Eu acho que aí a importância da gente se conectar com a gente mesmo. Total. E aqui um ponto que me veio na cabeça quando você estava falando é a nossa relação com o medo. Né? O medo está à nossa volta, né? Uhum. Todos nós experienciamos o medo da mesmíssima maneira. Assim como todos nós experienciamos a tristeza, a raiva e a alegria, as 4 emoções básicas, todos vamos experienciar da mesma forma. Agora, como você lida com o medo tem ligação direta com o seu desempenho profissional, com o seu desempenho com os clientes. Exato. Percebe? Né? Então, a gente vai tomar vários nãos, dezenas de nãos. Talvez sejam dezenas de nãos para cada sim. Essa é a verdade, né? De que maneira nós vamos lidando com isso aí? Né? Como a gente administra essa questão? Porque aquela medalha de ouro está por trás do medo. Nós vamos enfrentar aquela situação, vencer aquele medo, dar um passo naquela direção para ver se a gente consegue algum louro dali. Porque ficando no mesmo lugar, com esse mundo acelerado em tanta transformação, a gente acaba que vai ficando obsoleto, obsoleta. Esse é um grande desafio que todos nós estamos enfrentando nesse momento, né? E você comentou da sua filha que é jovem, aí os meus também. Eu tenho uma menina de 23 e um menino de 21. Quer dizer, tem toda uma vida pela frente, né? Uhum. Eu já tenho 53, já estou entrando no meu último terço, né? Mas meus filhos, puxa, não chegaram nem no final do primeiro terço deles. Como é que vão lidar com tudo isso? E aprender a reconhecer o medo e como lidar com ele é super importante, porque o medo pode nos paralisar, o que é negativo, né? Mas também pode nos impulsionar. Pode nos dar a energia que a gente precisa para dar aquele passo que a gente está visitante, né? E às vezes aquele passo é que vai nos aproximar do nosso objetivo, né? Seja na nossa vida pessoal ou nos clientes, né? Nossa, você está fazendo umas reflexões assim, que a nossa conversa não foi o que eu imaginava e foi muito, muito melhor do que eu imaginava. Porque a gente... É aquilo que a gente comentou, né? As coisas, as mentes se comunicam, a gente vai se conversando e você vai encontrando sintonias nas pessoas e situações que nada é por acaso, né? Exatamente. E a gente estava na nossa pauta a falar sobre gestão de conflito, né? Veja que o medo está diretamente ligado com a gestão de conflito. Sim. Quem gosta de lidar com um conflito? Ninguém. Não tem ninguém que, puxa vida, caramba, tô com um conflito na minha equipe, puxa, hoje vai ser um dia bárbaro. Ninguém. É sempre um perrengue, é sempre um momento desafiador, né? Sim. E como é que eu lido com... Gestão de conflito não é meu ponto forte, né? Deixo bem claro aqui para todos, então esse é um dos meus pontos a melhorar. Agora, um ponto que eu já aprendi na vida, que vem lá da PNL, né, da Programação Neurolinguística, e a Gisele acabou de falar, não tem uma verdade só. Tem a verdade da Gisele, tem a minha verdade e a verdade verdadeira, né? Isso vem do nosso mapa de mundo. Cada um de nós, pela educação que a gente teve, as experiências que nós tivemos, as nossas vitórias, derrotas, acertos e erros, isso foi formando na nossa cabeça uma forma da gente interpretar a nossa realidade. Né? Exato. Então, o conflito, isso é super importante quando você percebe isso. De que maneira essas pessoas estão enxergando aquela situação? Porque, de repente, o conflito está mais fácil de ser resolvido do que parece. Se a gente perceber qual é o interesse do A, qual é o interesse do B nisso tudo, de que maneira eles e elas estão enxergando isso aqui. Quando você que está de fora compreende essa dinâmica, você está muito mais perto de conseguir resolver. Então, eu, Otávio, como líder da equipe, numa situação como essa, eu não me vejo como o responsável por resolver o conflito. Não acho isso. De repente, eu preciso ser acionado para dar uma azeitada na engrenagem.
Ser o facilitador ali da Ser um resolução. facilitador, é uma forma de ver. E essa questão, no meu caso, que não faço isso bem, já tem um medinho do Otávio de entrar naquela situação. Mas eu aprendi na vida que é enfrentando os nossos medos que a gente amplia os nossos horizontes. Essa é a verdade, né? Então vamos sentar lá, vamos escutar as pessoas, procurando com empatia entender o mapa de mundo de cada um. Quando a gente entende o mapa de mundo da outra pessoa, aí tudo ficou mais fácil. E aí eu volto aqui para a questão dos clientes. Se eu entendi o mapa de mundo daquele cliente, eu vou conseguir trazer a minha argumentação no mapa da pessoa. Não no meu mapa. Porque o meu mapa, para você, pode não significar nada, né? E é difícil isso, né, Otávio? É muito super difícil. Desafiador. Porque a gente falou... A semana passada eu falei sobre empatia no treinamento, aí as pessoas falam, acho que empatia não tem, né? Eu falei, empatia 100%, eu acho que não tem mesmo. Porque é o que você está falando, eu tenho que olhar o mapa de mundo da outra pessoa, mas você concorda que você não viveu o que a pessoa viveu? Cada um tem a sua história e viveu de uma forma. Então, você, quando procura entender o mapa da outra pessoa, você está procurando entender com suas crenças, seus valores e tentando colocar ali. Mas o que é muito difícil. Realmente, eu concordo. Né? Então, agora tem um ouro incrível aí. De que maneira eu, Otávio, posso ampliar o meu mapa? Exato. Incorporando a tua perspectiva. É com a perspectiva das outras pessoas que eu vou. Quanto mais rico for o meu mapa, melhor. Concorda? Concordo. Mais real. Porque se eu coloco um óculos com uma lente azul, o mundo fica azulado. Agora, o mundo não é azulado. Eu estou enxergando ele azulado porque essa é a lente que eu estou usando. Quando eu consigo incorporar na minha entendimento da realidade a perspectiva das outras pessoas, o meu óculos vai deixando de ter uma coloração do Otávio e vai começando a ter a coloração, quer dizer, transparente do óculos normal que a gente usa, né? Exato. Isso é super importante. E isso, de certa maneira, ajuda a gente a buscar uma empatia onde a gente nem achava que tinha. Exato. Porque a gente começa a perceber que no final desse arco-íris tem um grande pote de ouro, que pode nos ajudar para sempre. Porque uma vez que você enxergou alguma coisa, você não consegue desenxergar. Exato. Não existe isso aí. Né? E é por isso a importância da gente conviver com pessoas de outras regiões, outras religiões, outras idades, outras formações, e sair do seu casulo, né? Porque você fica ali, você cria pessoas que são iguais a você, é normal. Então, as pessoas, eu estava falando outro dia isso sobre gerações. É muito fácil, nós dois, que a gente é da mesma geração, a gente vai ter as mesmas reclamações, a gente vai ter as mesmas saudades, a gente vai falar as mesmas coisas. Mas quando a gente fala com os nossos filhos ou com uma pessoa, os nossos pais, a conversa é outra. Porque eles têm outra visão de mundo, eles passaram por outras coisas. E é aí que a gente teria que buscar o entendimento e não ficar se defendendo. Não, mas os anos 80 foram os melhores. Não, pera um pouquinho. Foram os melhores, mas os anos 50 também foram. E os 2000 também são legais. A gente ter essa humildade de perceber que a nossa perspectiva não é a ganhadora e não tem ganhadora, né? Eu comentei com você que eu dou aula de inglês como voluntário numa ONG, né? Lá na unidade onde eu dou aula, eu sou mais velho, disparado. A média de idade da ONG deve ter 25. Eu tenho 53. Eu podia ser pai de qualquer um deles ou delas, né? Uma riqueza para mim não só é conviver com aqueles alunos de baixa renda, que me trazem uma perspectiva muito rica sobre os desafios da vida, mas também conviver com os voluntários e voluntárias que são muito mais novos do que eu. Exato. Porque uma coisa é a minha relação com os meus filhos, né? Agora, ali, eu não sou pai de ninguém. Nós somos iguais. Eu sou um volunteer, eles são volunteers e nós estamos ali todo mundo empenhados em oferecer o melhor para aqueles alunos e alunas, né? Perceber como é que eles enxergam os desafios, como é que eles lidam com as adversidades, como é que eles se colocam, é muito rico para mim. Essa é uma das coisas principais que eu tiro da minha experiência com voluntariado lá na CPM. Se você não conhece, Cidadão Pro Mundo, é uma ONG extraordinária. Se você conhece um pouco de inglês, puxa, dá uma olhada, porque é muito legal o trabalho que eles fazem. Mais de 2.000 alunos e alunas aí de baixa renda e é uma transformação. Eu vou procurar. Gente, nós estamos chegando no final. Olha, para mim parecia que faz 15 minutos, mas agora... Foi rápido, né?
Ah, é que o seu papo, Gisele, pô, você vai falando, você vai trazendo os temas, pô, com você, um papo desse aqui é uma delícia. Muito obrigado, viu? Imagina, obrigada. Eu que adorei toda a sua experiência. E de verdade, eu achei que a gente não fosse falar sobre temas que a gente falou. Para mim foi uma grande surpresa e uma grande alegria, assim. Eu acho que esse é um. A gente precisa trazer mais, né, Otávio, esse Eu tipo acho. de temas para que as pessoas. Eu vejo que às vezes a gente fazendo mentoria, eu sei que você faz, eu também faço, às vezes a gente pega as pessoas tão cruas em termos desse lado energético, espiritual, religioso e tudo mais, e sofrendo tanto com tantas coisas que você fala, poxa vida, né? Eu acho que tem um outro lado ali que talvez você não esteja enxergando. Eu acho que esse detalhe da expansão de consciência é fundamental, né? Para que a gente consiga. Eu vejo que nós escolhemos. Primeira coisa, né? Nós escolhemos viver essa vida. Essa é uma crença minha, né? Sim. Quando os meus pais engravidaram, lá no céu, eu levantei a mão e vim nessa casa e etc, né? Então, quer dizer, não adianta agora eu reclamar da vida que tenho. Fui eu que escolhi. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, do momento da nossa chegada nesse mundo até o desembarque, e todos nós vamos desembarcar em algum momento, né? Sim. Eu vejo que nós estamos aqui para aprender. E nós vamos aprender como? No relacionamento humano. É Exato. com outras pessoas que a gente vai poder aprender, né? Nós podemos nos isolar numa caverna e ver se a gente aprende alguma coisa, mas vamos crescer muito menos. É convivendo com as pessoas, com os problemas, adversidades, desafios, que nós vamos, de fato, ganhando essa musculatura psicológica e Exato. mental para poder lidar com as situações. Então, isso faz com que eu encare os problemas, adversidades e desafios como presentes. Um problema, para mim, não é um perrengue. Um problema complexo, putz, é um quebra-cabeça. Me deixa motivado. Porque é depois de eu conseguir resolver esse problema complexo, eu vou estar melhor preparado para encarar o próximo. É isso uma aí. coisa difícil E é você alguma cresceu uma coisa que eu fiz espiral, né? pouco. Exatamente, uma espiral para cima. Tudo aquilo que é difícil só é difícil porque a gente fez pouco. Aí vem aquela regra das 10 mil horas. Com 10 mil horas, a gente sai do zero até a excelência em qualquer atividade humana. Eu não toco nada de violino. Se eu quiser tocar, daqui a 10 mil horas, eu vou ser violinista de sinfonia. 10 mil horas. Isso tem a ver, se aplica com a tolerância, com a artesanato, malabarismo, tocar um instrumento musical, falar um idioma estrangeiro e assim por diante, né? Tudo Muito é alcançável, basta a gente querer, né? Exato. Não, adorei nossa conversa. Acho que a gente vai ter que voltar para. Eu vou te convidar para fazer outras conversas. Tudo bem Puxa que vai vida, eu vou demorar, estar mas sempre à disposição para estar aqui com adorei. você, com a sua audiência. Muito obrigado. Se você gostou desse papo, compartilhe esse episódio com seus amigos, colegas de trabalho e vem seguir o Lideracast, hein? Olha aí. Lideracast, para você tem no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, todos os tocadores aí. Muito obrigado, Gisele. Obrigada a Obrigado pelo você. convite, foi um ótimo papo para mim. Muito obrigado. Obrigada, Otávio. E sigam o Otávio Alves, que ele coloca muito conteúdo no LinkedIn. A gente se conheceu lá, né, É Otávio? isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigado, gente. Obrigada, Valeu. boa noite.